Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É muito estranho estar a fazer um vídeo sentada tanto tempo depois. Eu até vou ver quando é que foi a última vez que eu gravei um vídeo assim deste género. Há 1 ano e 3 meses. E queria fazer este vídeo porque sinto que estive meio ausente durante vários meses. Entretanto, voltei a fazer vlogs, mas nos vlogs eu estou assim meio que na correria do meu dia-a-dia, a tentar gravar também. Então eu sinto que às vezes ficam assim pontas meio soltas, se calhar temas que eu acabo por começar e depois acontece qualquer coisa e não acabo. Então eu tenho notado que há várias dúvidas acerca de várias coisas que vocês não estão a compreender bem, então achei por bem fazer assim um vídeo de life update / perguntas e respostas, responder a perguntas que tenho evitado responder nos últimos tempos por variadíssimas razões. Espero que gostem também do cenário. Honestamente, cá em casa não tenho agora grande sítio onde gravar, porque o estúdio, que era onde eu gravava e onde eu tatuava e trabalhava, deixou de existir. Quer dizer, ele continua a existir, mas está vazio. Pronto, esse é um dos life updates que eu tenho para vos dar. Finalmente, depois de não sei quantos anos, eu comecei a tatuar no final de 2019. Tive 1 ano e meio parada por causa do Covid e da gravidez e dessas cenas todas, mas pronto, desde 2019 que eu tatuo e eu sempre tatuei em casa. Que era uma coisa que eu não adorava porque tinha estranhos a entrar em minha casa a toda a hora, as pessoas sabiam a minha morada, para além de que eu sentia que não dava um ar nada profissional, porque as pessoas para virem para o estúdio, que é um quarto cá de casa, tinham de passar pela minha sala de estar e pronto. Como vocês veem, dá para perceber que há uma criança que mora aqui, que isto é uma sala de uma família. Já há muito tempo deixar de tatuar em casa justamente por isso e finalmente consegui. Vou abrir um estúdio com uma amiga minha, a Beles. Eu vou deixar aqui o Instagram do estúdio, portanto vão seguir o estúdio. Sigam também o meu trabalho de tatuadora, o trabalho da Beles, pronto. Sinto que aqueles 9 meses de pausa que eu tive foram muito importantes para eu tentar perceber e compreender onde é que estavam os limites entre o meu trabalho, a minha produção de conteúdo e a minha vida pessoal, porque chegou a uma altura que eu não conseguia fazer nenhuma das outras coisas. Ainda sinto que estou muito longe daquilo que eu quero, se é que algum dia vou lá chegar. Desde que me tornei mãe, esse tem sido das minhas maiores dificuldades, é conseguir perceber como é que eu continuo a ser uma parte da Bárbara que fazia as minhas coisas, que tinha a minha liberdade, que trabalhava, que tinha tempo para ver filmes, tinha tempo para passear, com a Bárbara nova, que é mãe e que tem responsabilidades muito maiores, muito mais pesadas, tem um tempo muito mais limitado, mais coisas para fazer e não tem sido fácil. Com a pausa que fiz, ajudou-me a pôr certas coisas em perspectiva, a relaxar em determinadas coisas. Por exemplo, aqui no YouTube eu era muito rígida, em que tinha de publicar todas as semanas sem falta, um podcast e um vídeo, e chegou a uma altura que eu percebi que era completamente impossível, porque se eu fizesse isso, ou não tatuava, e ao não tatuar eu não faço dinheiro, ou estava mais cansada ou mais ausente com a minha família. Eu também não queria que isso acontecesse, como é óbvio. Por mais que eu me tente esforçar ao máximo para falhar o mínimo possível aqui no YouTube, não é assim tão grave eu falhar de vez em quando, olha, esta semana não consegui gravar ou não tive tempo para editar, esta semana não sai vídeo. A verdade é que eu não ganho quase nada em termos monetários com este tipo de conteúdo que faço, portanto não tem porquê, por mais que eu adore fazê-lo, que eu estar a colocar a minha saúde em jogo e esse tipo de coisas para uma coisa que no final do mês não me dá nada em termos monetários. E por mais que uma pessoa tente viver a vida de uma forma romântica, o dinheiro é preciso para viver, não é? Então é muito mais inteligente da minha parte focar a maior parte da minha energia nas tatuagens, que é a minha profissão e é aquilo que me dá dinheiro para eu comprar coisas e comida e pagar a casa e todas essas coisas que são necessárias. Portanto, ter percebido isso trouxe alguma calma para a minha vida, no que toca principalmente aqui à produção de conteúdo no YouTube. Tem sido também uma altura em que eu tenho estado a tomar decisões muito importantes, não só em relação, por exemplo, ao estúdio, que foi um grande passo na minha vida profissional que eu já queria há muito tempo e que estou muito entusiasmada, mas também em relações mais pessoais. E eu não posso ainda dizer, e eu sei que isto é das coisas mais irritantes que alguém pode fazer, mas sabem quando vocês querem uma coisa há tanto tempo e que finalmente se está a tornar realidade, mas têm medo de falar antes do tempo porque as coisas ainda não aconteceram, então ainda
pode tudo correr mal e não querem depois ter que vir a público dizer, olhem, afinal aquilo, estava bem entusiasmada, afinal não vai acontecer. Mesmo que aconteça, mesmo que corra tudo bem, ainda vai demorar algum tempo até acontecer efetivamente, mas tem sido uma altura de coisas adultas, assustadoras, entusiasmantes, decisões muito importantes para o nosso futuro, e daí também a minha energia não ter estado todo canalizada para o YouTube, e de eu só ter voltado há sensivelmente um mês ou dois, já nem sei, mas muito recentemente. Acho que estão os updates todos dados, vocês têm visto mais ou menos como é que tem sido a nossa dinâmica familiar, como é que está o Duarte, está a passar por uma fase muito gira, claro que tem os seus grandes desafios esta altura dos 2 anos, mas eu aceito qualquer mau dia dos 2 anos em relação a qualquer outro dia do primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida, vocês sabem, eu fui partilhando, foi muito difícil para mim, ainda estou meio traumatizada. E uma das perguntas que eu tenho aqui para responder e que tem a ver com isto, portanto eu vou já ler a pergunta, é: como tem estado a tua saúde mental nos últimos tempos? Honestamente, sendo o mais sincera possível, não romantizando as coisas, que é como o que eu tento sempre fazer, tem sido difícil para mim estes últimos 2 anos. O maior desafio nesta viagem toda da maternidade tem sido realmente fazer o luto da vida e da pessoa que eu era antes de ser mãe. E eu nunca pensei que isto me custasse tanto, porque vocês, se me seguem aqui desde o início ou há vários anos, sabem que o meu maior sonho era ser mãe. Então eu olho para o Duarte e vejo a concretização de um sonho e vejo a quantidade de coisas bonitas e maravilhosas de presenciar uma pessoa a formar-se todos os dias e fazer parte disso e dar-lhe miminhos e ele dar-me beijinhos e é a coisa mais linda do mundo, mas a parte difícil consome-me muito, muito, muito. E eu sei que grande parte é pelo facto de nós estarmos sozinhos em Lisboa, de não termos rede de apoio, de não termos família a quem recorrer em situações esporádicas, e acaba por ser uma limitação e uma prisão muito grande, e isso tem-me consumido muito, porque os meus dias são construídos em torno da hora do ir levar à escola, da hora do ir buscar, da hora do deitar, e isso limita muito, muitas coisas, e eu sinto-me muito presa. E tem sido muito difícil e há dias muito complicados para mim. Ontem foi um dia extremamente complicado para mim, principalmente quando eu fico sozinha, porque agora no verão o Ricardo vai trabalhar muitas vezes ao Algarve e eu fico sozinha em Lisboa com o Duarte. É muito difícil para mim lidar com 24 horas seguidas sozinha com o Duarte. É todo um turbilhão de sentimentos e de emoções em que nós estamos constantemente a questionar se o que estamos a fazer está certo, estamos a ser, no meu caso, estou a ser a melhor mãe que posso, se estou a ser demasiado egoísta, se estou a ser demasiado dramática, e lidar com isto constantemente todos os dias há 2 anos e tal tem sido muito esgotante, e honestamente eu sinto que preciso de ajuda profissional. Ainda há aqui muita coisa por trabalhar, por entender, por compreender e por aceitar que eu já não sou a Bárbara que era até janeiro de 2021, que o meu tempo não é o mesmo e que nunca vai voltar a ser, e essa ideia é muito assustadora para mim, muito claustrofóbica, e eu preciso de arranjar mecanismos para lidar com isso. Qual a pior parte de ser mãe no início dos 20? Eu sempre quis ser mãe jovem e não me arrependo de nada de todo da idade com que fui mãe, mas não estava à espera do sentimento de isolamento. Eu sou a primeira e a única até agora do meu grupo de amigos, não há ninguém que tenha filhos. Pessoas que têm filhos no início dos 20, a regra geral são as primeiras e por isso não têm ninguém por perto a passar pela mesma coisa. E como consequência acontece um afastamento natural das pessoas de vocês e de vocês das pessoas. No meu caso, o que aconteceu era, eu queria manter muitas amizades que tinha, amizades de uma vida inteira, que eu tinha a certeza que a partir do momento em que me tornasse mãe, continuariam a fazer parte da minha vida, que fariam parte da vida, do crescimento do meu filho, que seriam quase como uma família adotada. Os meus amigos, eu sempre sonhei que os meus amigos seriam os tios do meu filho. E isso não aconteceu. Os meus amigos
têm a minha idade mais ou menos, mas não têm filhos, estão numa fase de vida totalmente diferente, não estão a passar pelo que eu estou a passar, não compreendem, então falta um bocadinho essa sensibilidade de perceber que os meus horários são muito mais limitados, que eu não posso sair à noite, que a partir das 8 da noite eu já tenho que estar em casa a dormir com o meu filho na cama, que é tudo mais difícil e às tantas toda a gente sugere dias e horas e eu depois não posso e as pessoas não podem ou não querem nas horas que eu posso e às tantas a sensação é porra, eles não estão a fazer assim tanto esforço para estar comigo. E às vezes é verdade, outras vezes é injusto também da minha parte pensar isso, mas a verdade é que ter sido a primeira do meu grupo de amigos a ser mãe me colocou num canto à parte de toda a gente. Não tinha com quem falar. Claro que tenho amigos muito próximos com os quais eu falava sobre o que estava a passar e o que estava a sentir, mas é diferente do que ter alguém que realmente está a passar pelo mesmo ao mesmo tempo. Essa é a parte mais difícil, sentir que somos os únicos a passar pelas coisas e muitas vezes ter que nos desenrascar e que nos amparar a nós próprios. Eu estou preocupada com cestas e fraldas e refeições equilibradas e creches. Os meus amigos estão preocupados em dedicar-se à carreira e a comprar casa e a sair, a aproveitar a juventude, que também faz sentido e obviamente está tudo ok, mas foi muito difícil para mim e houve muitas amizades que se desvaneceram, houve muito sentimento de desilusão, houve muito desabar de expectativas que eu tinha em relação a certos amigos e a certas amizades. Ainda tenho alguns ressentimentos que talvez tenha que resolver também. Do que sentes mais falta da tua vida antiga? Do tempo. É perceber que eu tinha tanto tempo e não sabia. Eu detestava quando as pessoas marcavam coisas ou desmarcavam coisas em cima da hora. Então havia muitas vezes que as pessoas me convidavam para coisas para o dia a seguir e eu dizia que não podia. E podia. Eu achava que não tinha tempo porque tinha só que reestruturar o meu dia e as minhas tarefas e tinha todo o tempo que eu quisesse, porque eu podia, se quisesse, levantar-me às 4 da manhã e deitar-me às 4 da manhã e agora não posso. Então ter a noção do tempo que eu tinha sem ter noção de que tinha esse tempo todo é muito engraçado e sinto muita falta disso. Resumidamente, de fazer o que queria às horas que queria, nos dias que queria. Como vês a tua presença online no futuro? Esta também é uma pergunta interessante porque eu não faço ideia. Eu não estou a pensar abandonar o mundo online de todo. Eu gosto mesmo muito desta partilha, gosto de produzir conteúdo, gosto da troca, de ler comentários, de responder comentários, de receber mensagem, receber feedback e honestamente o gravar, o editar, o publicar é uma coisa que eu gosto, é uma forma de criar. Tenho estado com dúvidas porque, imaginem, lá está, o meu tempo é tão limitado que eu não sei se me hei de focar em vídeos que eu agora voltei a fazer e que adoro e que honestamente é o que eu gosto mais de fazer, mas também é o que requer muito mais planeamento, muito mais tempo de edição. Se me dedico mais ao podcast também é uma coisa que eu adoro. Agora que voltei a fazer as duas coisas percebo que, realmente, fazer as duas coisas é mesmo difícil para mim nesta fase. Ando sempre num vai não vai, tipo, faço só YouTube, sim, os vídeos, faço só o podcast, faço as duas, faço uma pausa, uma licença sem vencimento do podcast e dedico-me novamente mais aos vídeos do YouTube porque finalmente eu sinto que o YouTube está a voltar. Eu tinha quase a certeza que o YouTube ia renascer das cinzas e eu sinto que esse renascimento está a acontecer agora. Então, não sei se esta não será a oportunidade de fazer uma pausa no podcast e dedicar-me novamente mais aos vídeos ou se continuo a tentar chegar aos dois lados e a falhar várias vezes nos dois lados. Também gostava de saber a vossa opinião em relação a isso, porque a verdade é que eu adoro fazer as duas coisas. Vai-me custar muito acabar com o podcast, mas também me vai custar muito não gravar vídeos e... Percebem a minha dúvida? E por fim, a última resposta, que eu sinto que é aquela pelo qual 90% das pessoas vieram ver este vídeo é: ainda és vegan? Esta pergunta é todo um tema. Então, respondendo diretamente numa só palavra, não sou vegan. E isto é muito estranho de estar a dizer, porque vocês sabem que eu fui uma das principais caras
lutadoras, reivindicadoras do veganismo em Portugal durante muito tempo, no YouTube principalmente. Não fui a primeira, fui das primeiras 3, provavelmente, pelo menos assim, a ter alguma dimensão, se bem que o meu canal nunca foi enorme, mas eu tenho noção de que tinha algum grande impacto. Mas o que é que aconteceu? A vida aconteceu. O nascimento de um filho e o entendimento de mim enquanto mãe mudou tudo na minha vida. Ou seja, o que eu quero dizer é que, por mais que vocês tenham morais e ideologias que vocês acham que estão completamente cimentadas na vossa cabeça e na vossa personalidade e digam, não, eu nunca vou fazer isto, eu nunca vou dizer aquilo, esqueçam isso. Porque a partir do momento em que vocês metem uma criança no mundo, a vossa percepção da vida muda por completo. Porque até então, vocês eram só vocês. Vocês tinham... Eu vou falar na primeira pessoa. Vou falar só de mim porque eu não quero projetar nada em ninguém. Até janeiro de 2021, eu era só eu. Eu só tinha que me preocupar comigo, com as minhas decisões e com as consequências que isso teria na minha vida. A partir do momento em que o Duarte nasceu também a noção de que ele era uma pessoa diferente de mim. Eu fui vegan durante toda a gravidez e até aos primeiros 6, 7 meses de vida do Duarte. A partir do momento em que ele começa a introdução alimentar, começam a surgir uma nova noção de circunstâncias, de situações que nós sabemos que vão acontecer no futuro e para o qual temos que estar preparados e que o preparar a ele também, não é? Então eu comecei a perceber, ok, eu quero que ele seja vegan, ele vai começar a ter amigos, ele vai começar a ver que as crianças, e ele está nessa fase agora, em que ele já se percebe que na altura do almoço na escola ele tem uma comida diferente dos outros, porque felizmente a creche onde ele está tem a opção vegan e é essa que ele come na escola. Mas ele já percebe com 2 anos e 4 meses que a comida dele é diferente e ele começa a perguntar-se o porquê. E vai eventualmente chegar uma altura, eu já estou preparada para isso, em que ele vai querer experimentar carne, ou experimentar peixe, ou experimentar whatever. Eu tive que fazer as pazes com a ideia de que isso vai acontecer. Tu não vais conseguir controlar o teu filho para o resto da vida e proibi-lo de comer certas coisas, porque isso só vai provavelmente criar um sentimento de revolta que provavelmente ainda vai ser contraproducente. De repente, eu ter a pressão de criar um filho 100% vegan num mundo e numa sociedade que não é, eu comecei a perceber que, para mim, na minha opinião e na minha dinâmica familiar, não era realista, nem era a coisa mais acertada e ponderada a fazer. Na altura da introdução alimentar, por exemplo, eu optei por introduzir o ovo na alimentação dele. Porquê? Não que eu achasse que era necessário para ele ser saudável de todo, porque eu comecei a pensar no futuro em que ele vai a uma festa de anos de um amiguinho, o bolo muito possivelmente não vai ser vegan e das duas uma. Ou ele ficava a um canto, isolado, sem comer, a ver todos os amiguinhos a comer de tudo e mais alguma coisa e ele não poder. Eu nunca na vida quereria ser o motivo pelo qual o meu filho seria posto de parte ou visto como diferente. Ou eu tomaria a decisão de relaxar em relação a essas coisas, de em casa fazermos a nossa alimentação 98% plant-based, que é o que nós fazemos, e introduzir-lhe o ovo, até porque não introduzindo o ovo desde o início, o risco dele, por falta de contacto com essas coisas, poder criar alguma alergia. E imaginem, mesmo chegar lá está, às tais festas de anos, ele querer comer e ter uma reação porque o corpo nunca tinha estado em contacto com aquilo. Então, para evitar esse risco, para evitar esses riscos, esses possíveis problemas de saúde, para além de todos os problemas sociais que poderiam advir disso, eu decidi introduzir-lhe o ovo. E a partir do momento em que eu introduzi o ovo na alimentação dele, deixou de fazer sentido nós, enquanto pais, enquanto família,
não comermos a mesma coisa. Porque as crianças fazem e querem fazer sempre o que nós fazemos. E pelo menos o Duarte era muito assim. Nós tínhamos todos de comer a mesma coisa, senão ele não comia o prato dele. Começou a fazer parte da nossa dinâmica a partir do momento em que lhe incluímos o ovo na alimentação dele, incluímos na nossa também. E a partir do momento em que isso aconteceu, eu comecei a pôr as coisas um bocado em perspectiva e a pensar. Eu faço tanta coisa, eu tenho tantas preocupações, eu esforço-me a fazer a separação do lixo, eu esforço-me em não comer produtos de origem animal em 98% dos meus dias, eu esforço-me em evitar comprar em fast fashion, ou se comprar em fast fashion, comprar o mínimo de coisas possível, comprar em segunda mão, sei lá, eu tenho presente no meu dia-a-dia e já incutido enquanto hábito, já não é um esforço, mas eu preocupo-me tanto com tanta coisa. Será que é por comer 1 ou 2 ovos por semana que isso que eu faço perde o valor? Será que é assim tão grave eu ir a uma pastelaria e comer uma torrada com manteiga que não é vegan? E eu comecei a perceber que não era. E deixei de ver as coisas como vi antes, em que era tudo ou branco ou preto. Há muitos tons de cinzento pelo meio. E eu sei que a comunidade vegan vai cair em cima neste vídeo, já estou preparada, aliás. Como é que eu digo isto sem sofrer suscetibilidades? Estas decisões todas que eu tomei em relaxar em relação a estas coisas, o perceber que eu não tinha de ser uma vegan perfeita 100% do tempo, 365 dias por ano, vem muito porque em determinada altura essa pressão estava a consumir-me e a deteriorar muito a minha saúde mental também. Porquê? Justamente por eu sentir a pressão de ser uma das caras do veganismo em Portugal, estar nos grupos de vegetarianos e de veganos no Facebook e mais não sei o que, eu estava muito dentro da comunidade, sabia e sentia que tinha sempre pessoas a observar-me, porque era minimamente conhecida, então eu morria de medo de ir a um sítio qualquer e pedir alguma coisa para comer e por acidente, por não saber ou enfim, eu estar a comer algo que afinal não era vegan e alguém me estar a ver, passar, reconhecer-me e perceber que eu estava a comer uma coisa que não era vegan e achar que eu era toda uma farsa. Percebem o que eu quero dizer? Eu já estava paranoica a este ponto e obviamente a maior parte das pessoas no mundo, do país, na cidade não me conhece, mas eu sentia muito que era um alvo a atacar e que as pessoas estavam constantemente à espera que eu falhasse para me poderem apontar o dedo. Eu parei para pensar, e espera, mas o que é que eu quero mesmo fazer? O que é que eu sinto que é importante? O que é que eu sinto que é certo? Sem pensar nas opiniões alheias. E percebi que era continuar com a preocupação ambiental e animal que eu sempre tive até agora, mas que não era por um queque de vez em quando ou por um ovo estrelado de vez em quando, que o esforço todo que eu fazia diariamente ia por água abaixo e valia zero. Em vez de estarmos a apontar o dedo às falhas de cada um e de fazer com que as pessoas realmente, tipo, porra, se o esforço que eu faço não é suficiente, então eu vou cagar nisto tudo e vou comer carne os dias todos que me apetecer, porque mais vale assim e não ter pressão do que me esforçar e ter sempre alguém a ver, tipo, estás-te a esforçar nisto, mas estás a falhar naquilo. Cá em casa nunca entrou peixe, nunca entrou carne, portanto, a nossa alimentação é maioritariamente plant-based, mas de vez em quando comemos ovos, maioritariamente também dos meus sogros, porque é aqueles ovos que nós temos a certeza que as galinhas são mesmo bem tratadas. Eu não estou a desvalorizar nada do que pessoas que sejam 100% vegan fazem, muito pelo contrário, eu fui essa pessoa durante muitos anos e eu acho que está certo, só que eu acho que não vale tudo. E se esse esforço para ser 100% vegan ou plant-based está a custar as nossas relações, está a custar a nossa saúde mental, então não tem mal vocês se a exceção vos permitir continuar com a regra o resto do tempo, então façam essa exceção. Para mim comer carne já é um bocadinho mais sensível, mas pronto, que seja. Se vocês comerem uma vez por mês um pedaço de carne porque sentem essa necessidade ou têm saudades e essa exceção vos permitir ter motivação para o resto do mês comerem plant-based, então força, façam isso. O mundo não é vegan, a sociedade não é vegan, nós estamos constantemente a passar por restaurantes, por pastelarias com montras super apelativas e bonitas que nos dão vontade de comer e de experienciar e de provar aquelas coisas. E às tantas, se vocês forem a um restaurante e comerem a entrada e o prato principal plant-based e depois de repente olham para
para a vitrine das sobremesas e está lá um tiramisu maravilhoso, e eu estou a dizer tiramisu porque esse é o meu ponto fraco, porque é a minha sobremesa favorita, e tiver lá um tiramisu que não é vegan, opá, comam um tiramisu, se esforçaram no resto, e se esse tiramisu é a vossa exceção, ok, eu estou a comer este tiramisu, é a minha exceção da semana, agora o resto da semana eu vou estar plant-based o tempo todo. É isso, basicamente é isso que nós fazemos cá em casa, e foi isso que eu comecei a fazer nos últimos tempos. Uma parte de mim ainda estranha, porque o ser vegan era uma parte muito grande da minha vida e passou a ser grande parte da minha personalidade também. Mas esquecendo essa parte, isso trouxe muita leveza e tranquilidade à minha vida, porque eu já não sinto que tenho esses olhos postos em cima de mim, e se bem que eu tenho noção, por exemplo, ao estar a gravar este vídeo e a dizer isto, vou receber muito backlash. Da última vez que eu gravei um vídeo a dizer o porquê que não queria continuar a associar-me ao rótulo de vegan, recebi logo mensagens péssimas, ou foi logo feito um vídeo de reação ao meu vídeo, e o problema nem foi o vídeo de reação, porque a pessoa que o fez até foi bastante respeitadora, mas os comentários desse react ao meu vídeo foram uma coisa do outro mundo. Eu li coisas ali que foram das piores coisas que já me disseram, foram ditas naquele vídeo, e em outras tantas mensagens que eu recebi por causa desse vídeo. Ou seja, obviamente eu ao estar a dizer isto, depois de ter passado tantos anos a ser uma figura ativa na luta pelo veganismo, eu sei que isto tem impacto e que há pessoas que vão achar que eu sou a maior estúpida do mundo e incoerente e hipócrita e não sei o quê. Pá, mas a vida muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, e eu sinto que neste momento o que faz sentido para mim é isto, e percebi que as coisas não têm de ser pretas ou brancas. E eu sei que foi uma resposta gigantesca a uma pergunta muito curta, mas eu obviamente não podia responder só com um não a esta pergunta, sem dar todo um contexto e uma explicação por trás, justamente por todo o impacto e influência que eu tive para muita gente que se tornou vegetariana e vegan, ou que diminuiu o consumo animal. Desde 2017, quando comecei o canal, eu recebia diariamente, semanalmente, relatos e mensagens de pessoas a dizer que por causa dos meus vídeos, por causa das minhas partilhas, tinham deixado de comer carne e eram vegan e não sei o quê. Portanto, eu sinto que agora devo explicações às pessoas, e espero ter sido claro o suficiente, que não me tenha enrolado demasiado, porque a verdade é que isto é um assunto super complexo de falar e de explicar, justamente porque eu sei que há muito julgamento por trás, que virá muito julgamento a partir do momento em que eu publico isto, mas eu tenho vivido nos últimos meses a mentir a toda a gente, e eu não estou a fazer mal a ninguém, eu não matei ninguém, porque é que eu sinto que tenho que esconder o meu prato quando, tipo, sei lá, estou a gravar um vlog e tenho um prato com legumes e tofu e não sei o quê, e depois está tipo um ovo estrelado ao lado, e eu, já não vou gravar isto, porque depois as pessoas vão dizer isto e aquilo. Honestamente eu não tenho paciência para isso. E se é para não mostrar, então não vale a pena estar a gravar e estar a fazer uma curadoria e um staging da minha própria vida. Obviamente eu não mostro tudo e eu não partilho tudo, mas há coisas que eu sinto que não faz sentido eu estar a agir como uma criminosa quando não sou, não é? Então tenho estado há muito tempo a pensar se falava sobre isto. Já estou preparada para essa eventualidade, mas ao mesmo tempo vai finalmente sair um peso de cima dos ombros, porque eu vou estar a ser 100% verdadeira com vocês. Mas pronto, basicamente são estes todos os updates e todas as respostas às perguntas que vocês tinham para me fazer. Desculpem se eu falei demais, é sempre o meu problema. Eu agora estou habituada a podcasts, então estou com o chip de não me calar. Mas pronto, espero que tenham gostado do vídeo. E pronto, vemo-nos no próximo. Um grande beijinho.